E aí, começando o nosso primeiro ConectaCast. Estamos gravando de novo, sim, mas ninguém precisa saber desse mero detalhe. E vocês já devem ter visto na thumb, no título, mas eu estou aqui com o meu amigo Pedro. Era para ser nosso querido amigo Gabriel, mas ele está de férias na praia, tivemos que achar um substituto. Chamamos nosso amigo Pedro, que está sempre à toa e disponível para fazer qualquer coisa. O substituto. E nosso queridíssimo convidado, Felipe Tomé. E aí? Tô na área! A gente, para quem não sabe, acho que ninguém sabe, na verdade, a gente já tentou gravar uma vez, mas a gente teve alguns problemas com a gravação e a gente perdeu tudo, literalmente tudo. Assim. Acho que de 1 hora, dá para salvar uns 5 minutinhos, assim. 5 minutos, muito, Acontece. que poderiam ser muito bem utilizados. A gente pode fazer um corte depois. O corte perdido do É isso aí. corte perdido. Corte dark. O podcast zero. Podcast zero, cara. Teste. Pode teste. Vai. Mas esse corte aí eu não lembro. Eu também não. Dark? É dark? Eu também não lembro o que é. É uns 5 minutos assim, se juntar tudo bom, Dá. dá uns 5 Dá um minutos corte. aleatórios, assim, tipo, um pedacinho de cada assunto salvou porque passava uma nuvem na frente, assim. Aí saiu o sol. Sim, a gente chamou você aqui mais para conversar com você. Você é uma pessoa muito próxima da gente aqui. Nos sentimos à vontade de entrevistar você logo no começo. A gente não veio outro nome na nossa cabeça, senão Luiz Felipe Barbosa também. Sou eu. Grande Thomas. E que pouquíssimas pessoas sabem que é Luiz e Felipe, né? Eu não Poucas sabia há pessoas pouco tempo sabem que é atrás. Felipe, pouquíssimas pessoas sabem que é Luiz Luiz Felipe. é muito obscuro. Não, pra mim o nome era Tomé Tomé. mesmo. Pra mim era Tomé. O nome Muita era- gente. A Até Ciele, eu achava A que Ciara era. descobriu quando foi casar. É. Você aceita Luiz Felipe Barbosa Tomé? Quem é Luiz Quem? Felipe? Isso. E a Ciele Foi tem mais Tomé ou no nome, menos. não tem? Agora ela é Tomé. Ah. Ela é Tomé. Ciele Tomé. Ciele Tomé. É verdade. Vamos chamar ela de Tomé depois. Isso. Boa noite, Mas Tomé. é um prazer estar aqui com vocês, manos. Sinto muito honrado com o convite. Sempre estar com vocês é muito bom, né? Mas Nossa. sabendo que Sinto até o que vocês importante. estão fazendo aqui tem toda uma ideia por trás. Isso deixa a gente bem feliz. Inclusive, para quem não sabe, a gente estava pensando, né, no começo do ano passado, em algumas coisas para a gente poder colocar no canal da igreja, para não ficar vazio, que nem foi o Conecta Talk das meninas, que a gente chegou a postar, mas a gente não conseguiu dar muita continuidade por agenda e convidados também. Então, a gente pensou em outros conteúdos, aí a gente chegou no Conecta Cast. Sim, ninguém é bom em nada, aí a gente falou, vamos tentar. Aí a gente pensou, porque assim, a gente poderia conhecer mais a história das pessoas que estão aqui conosco, a gente não conhece muita gente. Então a gente começou com o Thomas, mas a gente pretende fazer com muitas outras pessoas. A gente tem algumas ideias em mente de, por exemplo, algumas pessoas que a gente não faz ideia da história. Tipo, desde que eu cheguei na igreja, a pessoa está aqui, trabalha e eu não faço E ideia tem muita É de história. nada. Tem muita E história. deve ter tanta história que a gente Sim. não faz ideia. E também para trazer um conteúdo um pouco mais jovem, como a gente estava falando antes aqui, para a gente poder interagir com o pessoal, e às vezes ficar mais próximo e Não, você tá conseguir- certo, cara. Uma coisa que eu vi no comercial, no Natal. Eu falei várias vezes hoje já, mas eu vou falar aqui que o pessoal não viu. Mas é que ninguém é incrível no começo. Mas só é incrível quem começa. É verdade. Meu Exatamente. Deus, velho. Vamos chamar o Cortella na Ah, eu próxima vou aqui. colocar no meu Instagram. É, não, pode colocar que a gente vai chamar o Cortella aqui na próxima. Temos Frase de- nessa noite que pensar e Ah, o Cortella. É por aí. Deu aí um- É por aí. Beleza. bom, vamos começar assim. No começo, você nasceu num lar cristão? Ou Na verdade, foi assim. Não nasci num lar cristão, né? Eu não sei qual parte que eu posso começar toda essa história, mas quem levou toda a família para a igreja foi o meu tio, né? Tio Paulo, até deixar um abraço para ele aqui. Ele e a minha tia Fátima. Eles levaram a minha avó, né? E eu estava com poucos meses e a minha avó começou a me levar junto, né? Nessa época, até a minha mãe mesmo não ia, desde bebezinho? desde muito cedo. Tipo, eu não tenho certeza se foi após 1 ano ou antes de 1 ano.
E aí eu ia com eles, até que a minha mãe se interessou. Minha mãe sempre foi muito estudiosa, e ela estudava muito livros do Allan Kardec e tudo mais. Quem sabe eu posso até fazer um vídeo com ela contando algo sobre isso. E, enfim, aí ela quebrou lá, deu uma quebrada no gelo, começou aí, e aí foi minha outra tia, né, a Patrícia. Enfim, aí elas já se interessaram muito, começaram a estudar muito a Bíblia. Depois de alguns anos, não sei se 2 ou 3 anos, elas já se batizaram. Já começaram a ser muito ativas na igreja, minha mãe, minha avó, toda a família, né? E eu cresci nesse meio. Tipo assim, eu não tenho nenhuma lembrança de algo assim da minha família sem ter algo relacionado à igreja. Não tenho nenhuma lembrança assim da minha infância que não tenha algo da igreja próximo, sabe? Então, tipo, as escolas bíblicas de férias, né? Hoje em dia a gente nem vê muito, né? IBF tinha muito. E a minha mãe sempre muito ativa nisso. Eu fui em poucas, quando eu era pequena na minha antiga igreja, lá na total. Congregacional do Ipiranga. Eu lembro que vinha muita gente, tipo assim, lotava a igreja, 200 pessoas brincando. Não, o e dia era inteiro, tipo pregação. um evento pro bairro. Era desse naipe, assim. Porque aí a gente, na época, né? Hoje em dia o pessoal nem faz mais panfleto. E aí as próprias crianças da igreja saíam num domingo de manhã na escola bíblica, na vizinhança entregando panfleto, as crianças, e aí via um filho de um vizinho lá e falava, tal dia vai ter brincadeira, né? E muitas famílias vieram para a igreja por conta disso, né? Então eu cresci nesse meio, cara, né? Vendo a minha mãe fazer tudo, várias vezes indo a pé, né? A gente, na época, né, que eu morava com a minha mãe, era cerca de 6, 7 quilômetros até a igreja, e algumas épocas sem ter condição para pegar ônibus ou sem carro, a gente ia a pé, e eu com meus 6, 7 anos, e assim, tudo era relacionado à igreja. Tanto é que eu agradeço a Deus por isso, porque teve um papel muito importante na minha formação, no meu caráter e tudo mais, né? Não só pelos princípios, mas eu aprendi muita coisa, né? Enfim, tem muita história aí para contar, mas começou aí. Desde o comecinho, sempre inserido nesse meio. A gente também, né? Também. Desde pequeno também, sempre fiado no meio da igreja, vai com a mãe, vai com o pai para um lado e para o outro. Você também, eu sei que você já vi você trabalhando bastante. Quando que você começou a trabalhar, assim? Tipo, vou começar a ajudar, vou começar... Na igreja? Na igreja, dentro da igreja. Cara, eu acho que eu não, assim, teve um momento que eu comecei, porque eu já estava ali, entendeu? Eu lembro que quando eu comecei a ter esse interesse, essa noção, assim, de que cada um pode fazer algo, foi quando elas foram para uma outra igreja que era, né, da mesma denominação, para ajudar, que estava começando um movimento e tal. E elas sempre foram muito envolvidas com música. A minha tia, principalmente, sempre muito envolvida com música, estudava muito. E aí elas começaram um coral, né? E assim, era um bairro que as pessoas não tinham muito interesse por isso, né? Coral, tipo assim, fazer aqueles cantatas de Natal e tudo mais. E aí elas começaram a fazer e precisava de alguém para ligar o som e tal. E eu já estava ali participando disso. Até que, precisa de voz de homem. Só que eu tinha, sei lá, 13 anos. Precisa de voz de homem. Deixa comigo, mãe. Tipo assim, deixa comigo, mãe. Sabe, quando a voz começa a falar. E aí eu comecei a ter noção, não, mas tem um cara que vem para ligar o som. Tem uma pessoa que estudou a divisão de vozes e nem canta. Aí tem outra pessoa que, sabe? Aí eu comecei a me interessar. Falei, não, às vezes a pessoa, ela tem um talento que ela acha que não usa para nada e tal, e usa. E foi ali que eu comecei a me interessar para fazer as coisas e tal, por volta aí dos meus 12, 13 anos, eu acho, né? Eu já estava muito junto, mas quando eu comecei a fazer algo, né, foi nessa época, que aí eu comecei a cantar junto no coral. E aí, com 13 para 14 anos, aí eu comecei a fazer aula de bateria, na igreja mesmo, né? E aí... Antigamente, coral parecia um pouco mais comum, porque minha mãe e minha tia, elas também sempre foram de igreja.
E elas contam no coral assim, desde que elas são pequenas, elas fazem parte do coral. Mas hoje em dia não conheço ninguém que tem um coral. Hoje a gente vê que não tem muito. Tem mais, assim, uma ideia para se ter banda, né, hoje, né? Hoje é mais, acho que pelo, não sei se é legal falar mercado gospel, né, mas... É o a gente estilo vê que faz que sucesso, né? que tem estourado mais. Mas, cara, era muito 10. Eu amava aquilo. Porque se você via que as pessoas, às vezes donas de casa, assim, que não tinham... Elas tinham, né, o prazer de estar na igreja e tal, mas elas passando a semana estudando aquele tipo de voz, sabe? Era muito 10. E aí depois tinha o ensaio, que cada um tinha um tipo de voz, divisão de voz. Era muito legal. E a sua mãe participava do coral também, com a sua tia? Sim. Cada uma... Eu lembro dessa cena, assim, várias vezes na minha cabeça. De uma chegar com... Cada uma delas com um aparelho de rádio, né? E o CD cantado naquela voz, tipo, contralto. E a outra com o CD do soprano. E aí outra galera do tenor, sabe? E aí uma ia para uma sala da igreja, uma para outro canto, tal. E aí todo mundo ficava, as equipes, né? Ensaiando e tal. E eu lembro que antes dessa parte de eu começar a me interessar, eu lembro que eu ia para ficar, sabe? Ajudar em alguma coisa, mas eu ficava à toa. Você é pra acompanhar. A mãe vai, eu vou tipo também. assim, a igreja, para mim, cara, era como uma segunda casa, sabe? Até porque eu tinha muita amizade com os filhos dos pastores, né? O Pedro, o Mateus, o Caio, não sei se eles vão estar vendo. Deixar um abraço para eles também. E esse era o nosso ambiente. E às vezes, dias de semana que a gente saía da escola, fomos para a igreja, sabe? E eu nem lembro, tipo assim, se tinha algo relacionado à rotina da minha mãe, de algum dia da semana eu simplesmente estava na igreja, não tinha mais, não, tal dia eu vou estar na igreja. Eu acho que todo dia eu estava lá. Mas era sensacional, cara. Para mim era incrível, assim. Só que, respondendo de verdade a pergunta, Isso. que eu fui de fato falar, não, eu vou pegar firme em algo, vou usar os meus talentos para algo, foi com 17 anos, né? Eu já tinha começado a tocar na igreja e tal, mas com 17 anos, 16 para 17 anos, a igreja ainda tem, né? Que é a FATEL, que é a Faculdade de Teologia, para a formação de novos pastores e tudo mais. E eu sempre fui aquele pastorzinho, né? Não sei se vocês já tiveram essa fama, né? De estar sempre na igreja, o cara que está ali aparecendo e tal, ela já leva essa fama. Isso na igreja, na escola, em todo lugar, até mesmo no meio da família. E aí eu me interessei pela faculdade, né? E com 16 para 17 anos eu comecei a cursar. E nisso foi tudo muito rápido, mas nesse meio tempo que eu comecei a cursar no polo da faculdade, que era lá na igreja mesmo, apareceu a oportunidade de alguém assumir a liderança do movimento de jovens. E aí não tinha ninguém, né? Teve várias coisas que aconteceram que foi diminuindo a frequência dos jovens e adolescentes e tal, até que ficou eu e eu falo que é meu irmão, porque é meu irmão mesmo, de criação, a gente cresceu junto, que é o Jean. Isso, o Jean, que está sempre comigo, e eu com ele. E estava só nós dois, né? Firmes, assim, bem frequentes. E aí a gente falou, mano, vamos abraçar isso aqui. E aí foi quando eu procurei a galera da diretoria da igreja e falei, ó, o que tem que fazer, né, para ser líder de jovens? E aí eu lembro que era a Monique, ela falou, não, como assim, o que tem que fazer? Só fazer. E aí eu falei, tá, eu quero. Eu falei, tá, eu quero. E aí? Aí ela já chamou a galera, tal, né? Teve todo um acompanhamento, né? Uma ajuda, né? E comecei. E até então, tipo assim, foi quando eu percebi que realmente a gente precisava estudar a Bíblia, né? Para poder falar para os jovens sobre Mas isso você aquilo. ainda estava fazendo faculdade? Isso. Depois de 1 ano, mais ou menos, aí eu precisei parar a faculdade, até por conta dos estudos. Aí eu comecei, né, já tinha feito mais de 1 ano. Aí foi quando eu comecei a faculdade mesmo, de engenharia. E cursei um tempo também, parei, por outros motivos. Mas aí eu precisei parar a faculdade de teologia. Mas firme no movimento de jovens, né? Que era o Jovens NASA, da Igreja do Nazareno. E isso foi até os meus 19 para 20 anos. Foi um período, assim,
muito ativo, muito ativo. A gente trabalhava demais, a gente fazia muita coisa. E foi muito bom pra gente, sabe? Muito bom mesmo. Porque é o que eu falei, a igreja teve um papel super importante na nossa formação, na minha formação. E foi isso. Aí com 19 para 20 anos, aí os planos já começaram a mudar, né? Trabalho e tudo mais. Aí já tinha mais jovens, já tinha uma equipe para poder continuar. Aí foi quando eu saí para já começar a pensar em casamento, né? Aí nisso já conhecia a Ciele, a gente começou a namorar. Legal, muito bom, Já- muito bom, muito bom. Tem gente que me zoa um pouco, assim, fala que eu sou, né, velho, né? Mas é porque eu acho que, na verdade, não sei nem se é a palavra precoce que se diz, mas foi tudo muito cedo, né? Eu precisei correr atrás dessas coisas muito cedo, né? Da minha evolução, do meu crescimento muito cedo. A gente pode até falar aqui, né? Eu cresci sem uma figura masculina, uma figura paterna dentro de casa. Então, essas figuras que foram modelos para mim eram da igreja, né? Depois eu tive algumas nos trabalhos e tudo mais, mas sempre na igreja. Então, eu acredito que teve um apoio da minha família nisso, de me lançar nisso mesmo, sempre com um apoio, lógico, para que eu não me frustrasse, né? Com muitas responsabilidades, mas ter muitas responsabilidades cedo, eu acredito que foi muito importante para mim. E aí com 19, já voltando à história, né? Com 19 para 20 anos a gente já estava com um apartamento comprado, né? Foi nisso, né? 19 para 20 a gente já estava com o apartamento e aí a gente casou, eu estava com 22 anos. E aí, depois de um tempo, tô aqui na Batista Monte Sião. Aí vocês já sabem o resto da história, se vocês quiserem contar parte disso também. Você falou bastante mesmo. Eu acho que da Ciele a gente pergunta mais tarde. Beleza. Ciele, deixa aqui na gavetinha. Ciele a gente vai... vamos pegar melhor Se tiver algo que eu não puder falar, ela vai olhar Ah, tá bom. torto. Tá de supervisora. Você faz a pergunta e eu dou aquela olhada para ter certeza se eu falo. O que você falou que foi legal é que com 17 anos que você pegou a liderança já, lá do Nazareno de jovens e adolescentes. Isso, tinha 17 anos. Caramba, velho. A gente tá Foi. um pouquinho parecido com isso, né? Mas assim, nosso líder nosso líder, na verdade, é o pastor, né? E a gente tá meio que no comando, né? A gente tá ajudando o pastor a resolver, ter as reuniões. A gente não é líder, né? Mas a gente tá de Cara, ajudante. quando tudo aconteceu, de a igreja toda saber, não, Felipe Tomé é o novo líder de jovens, muitas pessoas ficaram um pouco assustadas, sabe? Do tipo, nossa, mas né, não é muita coisa. E, tipo, não era muita coisa, porque só tinha eu e o Jean. Né? não era muita coisa. Tinha que resolver para dois. Culto para dois. E, literalmente, cara, teve vários cultos que era eu e ele, tipo, de sentar, assim, no altar, né? E ficar ali horas conversando sobre a Bíblia, sobre tipo, coisas aleatórias, mas eu lembro que era comendo um Doritos. E foi assim, até que a gente começou a amadurecer mesmo, estudar bastante, procurar ajuda de alguns amigos, até de outras igrejas. E aí a gente começou a estruturar, fazer cultos mesmo, estudos, que foi como começou. Fazendo estudos, na igreja tinha uma casa, né, no andar de cima, né, com várias salas. E aí uma dessas salas, eu lembro que até quem teve um papel muito importante nisso foi o Joe Bloch, que algum tempo antes disso, ele mandou grafitar uma sala, fez vários desenhos na sala lá e tal. E aí a gente colocou umas luzes e tinha uma entrada para essa sala que não era na igreja, era na rua do lado, assim, sabe? Então, para Tipo chamar... aqui. Tipo aqui essa linha do fundo, né? Isso. Era do lado. Então, assim, para você convidar alguém da escola era mais fácil. Vai ter um estudo, vai ter um bate-papo. Na onde? Aí a gente passava o endereço dessa portinha. Da ruinha do fundo. Não tinha nada de igreja. Que tem muita gente que não vai porque sabe que a igreja se falasse, vamos na igreja, não ia, né? E naquela época, para as pessoas da igreja, isso já era meio futurista demais. Nossa, mas por que não falar que é a igreja e tal? E, cara, isso foi legal. Foi legal, porque muita gente veio, começou a ir e tal, participar do bate-papo, né? E se interessar e criar amizade com a gente, né? E começar a
criar vínculo, e aí chamava outro. Eu lembro de ter vezes era uma salinha pequena, de não caber gente, de ter que gente ficar nas outras salas e colocar uma caixinha de som com microfone para a galera da sala do lado ouvir. Nossa. Cara, foi uma época muito top, assim. É que, querendo ou não, a pessoa vem sem preconceito, né? Ela não vem Isso. pensando... "Ah, vou ter que Não, e ouvir Jesus era de uma novo". conversa mesmo, era um bate-papo. Tipo, tinha no começo, às vezes a gente pegava um trecho bíblico, lia aquilo e pensava alguns temas daquele texto para poder discutir. E aí, cara, vários assuntos. Assuntos que talvez a gente não poderia conversar num evento da igreja mesmo, sabe? Se fosse um culto, a gente não poderia estar falando disso. Poderia, lógico, mas não com aquela liberdade. De outra forma. Isso, Né? isso. Eu lembro assim de alguns amigos conhecidos nossos, assim, uma galera bem underground, sabe? Tipo, revoltados com igreja, de estar lá, de chegar lá e estar lá e poder abrir o coração para falar os dilemas que aquela pessoa estava vivendo e tal. Cara, foi muito top essa época, assim. E aí a gente foi amadurecendo, e aí, enfim, aí já tinha um movimento, tinha outras pessoas, cada um cuidando de uma área e tal. Você falou que você ficou até uns 19, 20 anos lá na Nazareno. Isso. Depois você saiu de lá, você veio direto pra cá. Sim. Eu já tinha muita amizade com a galera aqui da Igreja Batista, até por conta do Jublock. A gente, quando tinha os acampamentos da Batista, vinham sempre outras igrejas. E a Nazareno era uma delas. Sempre teve essa parceria, né? E aí a gente vinha para tocar. Só que a gente não vinha para tocar nos cultos, já para ficar no acampamento. Então, a gente tinha um vínculo muito grande, né, com o pastor Reinaldo, o Messias, o Muca. E eu lembro, cara, que, olha só, até uma outra história, assim, que eu posso estender ela depois. Que foi uma época que eu estava tendo muitos problemas por conta da minha relação com meu pai. E aí, às vezes, eu saía do trabalho e vinha para cá para conversar com o pastor Reinaldo, para tomar café, sabe? Porque quem eu tinha mais próximo para falar sobre tudo era o Jean e o Jô, né? Uhum. Que a gente cresceu sempre se chamando de irmão e tal. Mas alguém de fora, sabe? Então, o pastor Reinaldo foi uma pessoa bastante importante nisso. E até mesmo para falar da igreja, porque era eu e o Jean fazendo praticamente tudo, alguém que pudesse nos ajudar nisso. Então, eu vinha, pedia conselhos e tal. Porque, querendo ou não, cara, a igreja, ela tem um papel muito importante na vida do jovem, né? E quem está na liderança, hoje, graças a Deus, vocês têm pessoas aqui a recorrer e tal, a ter um apoio, até para vocês mesmos serem discipulados e estar aqui passando algo para a galera. Na época, a gente não tinha muito isso, entende? Então, a gente precisava correr atrás de outras pessoas para poder nos ajudar nisso. E foi uma época, assim, que estava bem difícil, eu tendo vários problemas, né, pessoais, né, internos por conta disso, né, de não ter tido essa figura dentro de casa e tal, e algumas inseguranças, e aí junto com as responsabilidades da igreja, de trabalho e tal, então eu vim aqui para tomar café, né, saía do trabalho, vinha, e enfim, aí a minha transição foi bem natural, sabe? Por alguns motivos eu já estava pensando em encontrar um outro lugar, né? Até hoje ainda tenho muita amizade com a galera da Igreja do Nazareno. Foi bem tranquilo, sabe? Foi bem saudável, né, essa transição. E aí vim para cá, tal. Fui muito bem recebido, já tinha vários amigos e sim, eu vim para cá mesmo por conta dos amigos, né? Que era essa rede de apoio. E aí tô aqui já 8 anos. 8 anos? 7 para 8 anos. Isso aí. Foi antes de eu chegar mesmo. Eu cheguei em 2016, eu acho. A gente chegou praticamente junto, né? Foi. Acho que eu cheguei um mês depois dele. Vai fazer uns 6 anos. Porque eu fui em 2014. Ah, então naquele acampamento de 2017, de Carnaval, Retiro, você já estava aqui já? Já, que foi... Que juntou 4 igrejas, eu acho. Em Cravinhos, numa escola. Foi, isso aí. Já, você já estava aqui, então. Já estava. Esse daí acho que fazia pouco tempo que eu tinha chegado na igreja.
A gente chegou aí, a gente foi, eu, meu pai, a Sara, minha mãe, mas não fazia tanto tempo assim que a gente estava aqui. Foi um que tinha uma faixa preta, não é? Que todo mundo escreveu, não? Não? Não, acho que não. Não, Não. Ciele Mas falou é no que mesmo não. lugar. Foi no mesmo lugar. Ah, tá. Isso. É que eu tenho Eu esse lembro do flash aí. pastor falando disso. Dele ter comentado essa faixa, naquele dia da Não, reunião. eu lembro que um dia a gente reuniu aqui e o pastor estava lembrando de muitos acampamentos e retiros Ele que falou fez. assim, Aí vários ele e ficou vários e tempão- vários. um Foi uma tempão falando. faixa que eu acho que o tema do acampamento era tipo brilha, ou brilharei. É, ele Que quer tem fazer até algumas um- pessoas que tem até hoje uma camiseta. Ele quer fazer um escrito remake Brilharei. desse. A Isso. gente tá planejando. E aí colocaram uma faixa preta assim na parede, muito grande, para cada um escrever com neon, Que da sabe? hora. E aí apagava as luzes e tal, bem legal. Esse acampamento com a igreja inteira é mó da hora, eu acho. Sim. Os É, foi com a retiros. igreja toda. Agora por causa da pandemia é complicado, né? É, Mas muita coisa mudou, né? eu ouvi Muita coisa falar que pretendem voltar. É, Ah. o pastor... acho que não pode falar. Não podemos. Spoiler? Deixa. Informações Spoiler. Não, já Puxa falou. a gaveta da Ciele. Põe na roda. Puxa a gaveta da Ciele. Mas ó, pra vocês aí, connectors, se preparem, tá? Novo breves em Dades. Não sei de nada. Eu não sei de nada. Puxa a gaveta da Ciele e dá-lhe. Dá-lhe. Quando você vê. Vamos da gavetinha? É, claro. Abrir a gaveta. Quero saber. Você veio pra Abre a cá. Por favor. Você veio pra Monte Sião. Você já conhecia a Ciele? Sim, Isso aí. Sim. Ah, Mas você conhecia foi só a os Ciele amigos. ou você Foi só os conhecia a amigos. Ciele? Ele veio pelos Qual, amigos. qual que é a diferença desse assim, não, é assim, você veio pra cá, conheci. tinha a Ciele. Ou você veio pra cá, tinha a Não, Ciele. A gente já tinha amizade, né? Ah, Até porque foram legal. vários anos fazendo acampamento junto, né? Eu Vários participando. e tal. anos. A gente Eu lembro tinha que uma muita vez a Ciele amizade. me falou que ela chegou assim, do nada. Falou assim, Pedro, não existe amor antes de 2 anos. Eu falei, que legal, sim. Obrigado por falar isso. Então vocês já se conheciam Sim. há mais de 2 anos. Ah, legal. Bom saber que... Não, era amizade mesmo. mesmo. Era amizade. Amizade mesmo. Não, era amizade, tipo, sem... Sem segundas intenções. Isso, sem segundas entendi. intenções. Era realmente uma amizade. É, mas era assim. Depois de um tempo que começou a aparecer umas borboletas aqui. Borboletas. Tá. Mas a gente era amigo de, tipo, ficar até 3 da manhã, sabe, no telefone. Né? Já tinha os dilemas de trabalho e responsabilidade, igreja. Né? Ela, na época, já também participava muito, né? Era da liderança dos jovens aqui da Monte Sião e eu lá da Igreja do Nazareno. Então, tipo assim, esses dilemas que eu vinha, inclusive, conversar com o pastor Reinaldo, eu compartilhava com ela. Do tipo, tive um problema no trabalho e tal. Nossa, eu preciso pensar em algo para fazer dos jovens. Eu tô com um problema. Aí ela contava, a gente fez isso. Aquela tal. resenha. Mano, Aquela resenha. Aquela né? resenha. Até 3 da manhã. Até 3 da manhã. até 3 da manhã falando com uma amiga. Isso, uma amiga. Sempre, compartilhando todos os Aí problemas, chega a senhora todas as Tomé. questões. Chega a senhora Tomé. Tomé, filho, o que você está É, fazendo? a senhora também. É, tem a senhora Dona Tomé e tem Ana. o Tomézinho. Filho, o que você está fazendo? Estou conversando com a Ciele, mãe. Agora É. não dá. Mas são 3 da manhã. Só comer, Era né? isso. Minha amiga, minha amiga. Minha amiga. Sim, Falavam de namoro. exato. Mas Não, de de tipo terceiros? assim- Não, sem de compromisso. terceiros? Sem compromisso. Sem compromisso. Não, de pretendente. De, tipo assim, ela tinha um pretendente, a gente ficava falando dessa pessoa. Caramba, vocês é? conversavam Você- entre si Isso. sobre outras pessoas? Sim, cara, sim, era amizade mesmo. Por isso que eu falo que era amizade mesmo. Meu Deus Do tipo, eu contar nem pra- Judas, nem Judas. Nem Nem Judas. Do tipo, era desse nível. Amizade. E, cara, olha só, vou contar meu coisas. Ai, meu Deus. Eu lembro, cara, não vou citar nomes, mas que nessa época eu já tinha interesse, né? Mas não falava tal. Até porque eu achava assim que naquela época não era o momento de namorar e tal, né? Eu precisava amadurecer algumas questões ainda, mas já tinha esse interesse, tá? Beleza. E eu lembro que uma vez, tipo, uma pessoa, posso falar, né? Já tô falando. Não, já começou. Uma pessoa, Agora tipo, que já falando. foi pedir ela em namoro e tal, conversar, e ela não quis, né? Não curtia a pessoa. Ela me ligou para chorar disso, para falar: "Nossa, já pensou nisso? Olha só o que aconteceu, né? Preciso conversar com você, tô mal." Eu falei: "Mas o que aconteceu?" "Não, a pessoa veio me pedir em namoro e tal."
E aí eu, né? Que coisa. Se né? fosse outra pessoa, aceitava. Nossa, né? Que Se coisa. fosse outra Se pessoa, fosse eu, não aceitava. diria não. Se fosse eu, não diria E não. você disse o quê, Ciele? Nossa, mas veio me pedir, eu tive que falar que não. Se fosse você, imagina o que eu ia ter que responder. É. Não, e foi nesse naipe, de, tipo assim, na calçada da casa dela, a gente conversando, ela, ai, e o que eu faço agora? Eu falei que não, mas o que eu faço agora? E eu, não posso te falar, né, o que você vai fazer, não sei, né? E ela, mas fala, me ajuda, você é meu amigo, me fala o que eu devo fazer. E eu, não posso te falar o que você deve fazer. Só que, tipo, você, não posso te falar. Eu não posso te falar que você deveria namorar comigo. Hello! Enfim, Eu foi não posso te falar o que você deveria fazer. mais ou menos assim. Cara, e foi assim. E a nossa amizade sempre amadurecendo, sabe? E a gente falando sempre sobre família, sobre os nossos sonhos, os nossos planos e tal. E algumas coisas meio que já casavam, sabe? E Casavam. sim, Literalmente. literalmente. Literalmente casavam. Nessa época aí eu já conhecia a família dela, o pai, a mãe. Já tinha ido pro Piauí. Não, Ah, não. tava super. Não, já, calma. já tinha Não, visto isso foi o antes. casório, Isso o foi lugar, as flores. Já tinha fugido das abelhas no Meu Piauí. Deus. Depois eu Nossa. conto essa parte. Tá bom. Que foi depois. Mas, cara, já tanto é que quando eu fui falar com o Mauro, que é meu sogro, o Maurão, cara, foi assim, eu fiquei surpreso, sabe? Porque quando eu lembro que eu liguei para ele e tal, oi, senhor Mauro, tudo bem? Senhor Mauro. Senhor Mauro. Olá, senhor Mauro. Aí ele, tipo, de boa, oi, Felipe, tudo jóia? E você? Ele chamou de Felipe? Felipe. Vixe. E eu, Eita. tudo jóia. Então, Então, precisava conversar com o senhor. Pode falar, Felipe. Caramba. Então, não, eu precisava conversar, mas não é tinha nada que de ser muito... pessoalmente. Ele falou, beleza, eu tô no mercado, mas daqui a pouco eu tô em casa. Aí, tipo, era, sei lá, 4h10. Ele nem perguntou sobre o que era, que ele já sabia. Já lógico. Nossa. Aí, O tipo, era cara tem 4h10. filho, ele já sabe. Mas olha só o que ele me fala. Era tipo umas 4h10. Ele falou, eu tô no mercado, tô terminando de fazer compras. Aí, tipo, eu pensei, nossa, vai demorar. 4h30 eu tô em casa. Se você quiser já estar lá. Eu falei, nossa, Já estar lá. 4h30 eu tinha que estar lá, beleza. Cheguei. Eu não lembro se era 4h30, 5h30. Eu sei que tinha esse e 30. Beleza, cheguei e tal, fomos lá no escritório dele. E eu já, né, coração na mão. Então, seu Mauro, queria conversar, não sei se o senhor já deve desconfiar do que se trata e tal. Mas o senhor sabe que eu sou muito amigo da Ciele e tal. Muito amigo. Muito amigo da Ele, sim, eu sei. Pode falar, Felipe. Com essa calma. Né? E eu tinha aquela visão, Maurão do sertão. Ele vai tirar o facão daqui de baixo, a peixeira. Mas, cara, foi muito 10 esse papo, assim. A gente passou, cara, mais de 1 hora conversando. E falando de namoro, falando de pedir a mão dela e tal, foi tipo 5 minutos. O resto... Foi no começo ou no finalzinho que você falou? Cara, não sei. Não foi no Você começo, sabe o que você no falou, meio. ele falou que pode. Você ficou, Eu só sei que... você tipo desligou, Pode. aí ficou 1 hora ali quando você viu, tipo, passando Não, 1 hora. eu lembro que ele falou, tipo, com relação à Não foi porque família ele e te tal. desmaiou. O editor da vida cortou essa parte, eu não lembro. Mas, enfim, foi assim, ele falou, a gente já conhece a sua família, a gente sabe, tanto eu como a dona Zenete, né, que é minha sogra, a gente já sabe, já te conhece e tá tranquilo, né, tem a minha bênção. Uau! E, cara, A benção do homem. A benção do homem. E foi assim, aí ele começou a contar como foi a vinda dele do Piauí para cá, né, ele contou, cara, detalhes de como foi, sabe? A construção. E foi assim, até algo para confirmar, tipo assim, confirmar para mim que não, é ela mesma. Porque entender um pouco mais da família e tudo mais. Que até deixar uma dica aqui para você aqui. Eu vou até olhar para a câmera aqui. Você que está querendo namorar e tal, você não vai casar só com a pessoa, é com a família. Ah, tá. Então, veja isso. Fica a dica, viu, Davi? Fica a dica. Fica a dica, Davi. Fica a dica, Davis. E ele falou muito dessa questão de batalhar, de correr atrás dos seus sonhos e tal. Cara, e eu fiquei encantado com a história, sabe? Falei, não, eu quero estar perto desse cara também.
E hoje ele é um dos meus melhores amigos. O Maurão, ele tem até, sim, uma dessas figuras que eu modelo de homem, né? Como eu não cresci com uma figura de pai, eu criei uma lista gigantesca de vários homens que eu modelo algo, né? E ele é uma dessas pessoas que eu modelo várias coisas na vida. Enfim, aí depois Depois da sucesso. benção do homem, Depois da benção do homem, cá estou. Aí você falou com ela depois, você Falei tinha com ela depois. alinhado com ela já tinha antes, conversado, vou falar com seu pai um dia desses. mas você falou pra ela. Falei pra que ela. Era sobre... Sobre, lógico. Ah, tá, sim, tudo bem, tudo bem. falando E aí? em planos, e os planos, planejamento de ter um bonequinho? Sim, já Um Bonequinho. bonequinho? tá. Um Tomézinho. Tomé filho. Mini Um Thomas? Tomé Júnior, Mini Thomas. Já tá nos planos. Que legal, velho. Já a gente faz o download aí. Coloca na nuvem. A gente faz a criptografia. Mas tá nos planos. É, Gêmeos, né? Gêmeos. Gêmeos. 3. Tá. Você falou que o Maurão, falando um pouco disso, fiquei curioso, ele veio pra cá, né, do Piauí. Isso. A Ciele já estava entre nós ou não tava no Sim, projeto? foi assim. Eu vou contar por partes, aí quem sabe vocês trazem ele aqui, né? Para poder falar disso. Ele não nasceu no Piauí. Ele nasceu em Londrina. E Eita. aí, isso. Caramba. É revelador, né? Que mora de Londrina. Londrina. E aí, por causa da família que foi pro Piauí para trabalho, ele acabou indo e cresceu lá. E aí conheceu a nossa, dona Zenete viagem. lá, que já era de Nunca lá. ia e falar tal. que ele era de Londrina. Eu também não. Nunca. Pra mim ele é um Maurão Pra mim ele era Do sertão. Maurão do mano. Sertão, nascido no Ele Piauí. ele é do sertão porque ele dominou o sertão. Ah, entendeu? isso faz Terra, sentido. terra do Isso faz trem-bala. sentido. E eu lembro que ele já contou que ele veio jovem para cá, para conhecer Ribeirão e tal. Enfim, a vinda mesmo foi o irmão dele veio primeiro, veio, arrumou trabalho e tal, depois ele veio, deixou a família lá. Nisso a Ciele já tinha nascido, já tinha o Ciano, a Silene, ela já tinha nascido. Ele veio tipo com a cara e com a coragem mesmo, deixou a família, veio um tempo, arrumou um emprego, tal, lugar para ficar. Aí ele voltou para buscar a família. E aí depois foi vindo, veio um cunhado, depois veio a irmã e tal. Aí ele pode contar com mais detalhes isso. Mas, cara, eu lembro de alguns detalhes assim que ele pode contar, mas no dia que eu fui pedir namoro, ele contou de uma cena que ele chegou e, tipo, que ele não tinha nem mala. Era uma troca de roupa, assim, sabe? E eu lembro que ele contou que foi atravessar a rua e tal, ele e o irmão. E essa sacola rasgou, tal, e aí perdeu, não lembro se era um sapato, não lembro. E aí, cara, é emocionante essa parte. Assim. Nossa, caraca. Foi bem... Enfim, trazem ele aqui Tá bom, pra tá contar bom. mais disso. E, cara, hoje a vida que ele tem, assim, sabe? E eu, inclusive, já tive o prazer de trabalhar com ele uma época, né? Já recente, depois de casado. E ver que, cara, muita coisa do jeito dele... de levar a vida eu modelo para poder O tio Mauro, ele faz crescer. muita coisa. Até hoje eu não sei exatamente com que ele trabalha. Muita coisa. Já detetizou lá em casa, já Detetizou arrumou a minha ar-condicionado. também, Já sim. fez... Já também. Nossa, fez Não, tanta ele coisa. é especialista nisso, né? Parte de controle de pragas e tal. O tio Mauro faz Maurão do Sertão. tudo. Você vai falar mais uma coisa que eu quero te perguntar uma coisa que eu fiquei muito curioso e eu tenho certeza que você também ficou. Diga. Você, quando era mais novo, falou que era o Tomezinho pastorzinho. não Pastorzinho. Foi? Todo mundo falava de você, ai que bonitinho, não sei o quê, pastorzinho. Você cresceu, virou líder de adolescentes, super influente e tal, todo mundo na igreja te conhecia e tudo. Então, deve ter tido alguém nesse meio tempo aí, até chegar na dona Ciele Tomé. Antes- Deve ter tido alguém. Antes da... Da Digníssima. Sim, com certeza, com Sim. certeza. Teve. abençoada. E se Teve. você quiser falar, a gente vai querer muito Não, ouvir. só respondendo. Teve. Ah, Teve outras pessoas. legal, que legal. Teve, sim. Interessante. Ela sabe disso? Com certeza. Ah, que bom, com certeza. Mas sabe o Falar- nome, CPF, endereço Nome, RG? endereço, ela Ela- sabe tudo. Isso é bom. Sabe tudo? Tanto é que na época eu falava com ela sobre essas coisas. né? Ah, é, vocês eram amigos, A gente né? era né? De ficar até 3 da manhã falando sobre Isso. namorados e Isso. Mas era relacionamentos. Verdade. paquerinha ou chegou a namorar alguém? Cheguei Chegou a namorar sério, tipo, um mês. Ah, namorou sério. Um Um mês. mês. Foi Foi bem isso. sério.
A Ciele... Não, Se não eu chegou sou a o primeiro namorar. cara. Se ele não teve, Não. nunca, nunca. Ela pode contar mais sobre isso, mas primeiro beijo, tudo mais. Comigo. Foi no altar, primeiro beijo foi no altar. Não no altar. Mas ela orou bastante, né? Ela orou bastante. Na verdade, ela orou pouco. Eu que orei bastante, sim. ao contrário. Ah, Ela pode contar mais, né? Ela pode contar mais sobre isso. bom, ó, então já tem o Maurão pra chamar, já tem a Ciele Maurão, pra a chamar. Ciele. A gente pode chamar o Jean, O Jean, chamar o Jean, é cara. que interessante. tava com você, que você Cara, falou o que tava Jean, contigo. legal. Que eu não conheço nada do Jean. Seria uma... Não, tem Eu muita já falei história. com ele, né? Foi porque a gente tava totalmente ajudando. novo. Tem muita Foi história. só conversei pouco com ele no dia que a gente teve o acampamento que a gente chegou a fazer junto lá naquela escola. Eu conversei bem pouquinho. Cara, tem muita história, tipo assim, do convívio comigo, muita história do convívio com o Jô, com o pastor Marco e a pastora Wanda, muita história. Muitas delas O eu Jô também é presenciei, um mas amor. ele tem muita história para contar. Fica aí a dica. Jô, Mais um. mais uma gaveta. Você falou que você começou a fazer faculdade de teologia e parou, chegou a fazer faculdade Cara, de engenharia e parou. Foram vários cursos e etc, né? Porque assim, eu comecei, vamos lá, primeiro curso assim, superior ou técnico, primeira coisa na minha vida foi a teologia. Foi direto. Foi lá, na faculdade da Igreja do Nazareno, né? Só que junto com a faculdade já tinha uma preparação para o pastorado, né? Que era um seminário junto, né? E aí você teria a formação, o bacharelado, né? Bacharel em teologia, e já a liberação para ser um pastor da Igreja do Nazareno. Nesse meio tempo, que é até legal falar, eu comecei a estudar bastante, né? Me inteirar bastante pelos assuntos sobre a história da Igreja do Nazareno, sobre teologia em si. Só que nesse período, que foi esse período conturbado aí, de algumas crises e tudo mais, que eu vou falar depois, foi a época que eu estava fazendo a faculdade, né? E eu, com 17 anos, fui inserido no meio de conversas e tudo mais sobre os bastidores de igreja. Então, assim, vários assuntos que a gente não conversaria sobre famílias, coisas particulares, eu estava ali. E, assim, na sala de aula, era, tipo, eu, com 17 anos, e o mais novo devia ter, sei lá, 35 anos, que já era pastor de uma igreja. Todos os outros eram pastores de alguma igreja da Nazareno, da região, alguns já líderes e tudo mais, que estavam fazendo alguma especialização na faculdade e tal. Então, eu estava ali, no meio dessas conversas de bastidores. Algumas coisas me chateavam, algumas coisas me deixavam revoltado a ponto de querer, não, é isso que eu quero mesmo, eu vou, né, ser diferente e tal. Só que eu vi que, com o passar do tempo, Deus foi confirmando o meu chamado. Isso foi ficando mais nítido para mim, de que eu não precisaria servir como pastor de uma igreja, de que o meu chamado ele está mais ligado à minha vida como um todo. Como eu sou, como marido, como filho, né, como cristão no meu trabalho. Então, nessa época foi uma época de muita revolta, né? Foi uma época bem conturbada. E aí eu decidi parar, falei, não dá para continuar. Porque eu estava vendo que eu estava mais ali, não pela faculdade de teologia em si, mas pelo seminário da igreja. E aí foi quando eu decidi parar. Depois de um tempo, já aqui na Batista, eu comecei a faculdade de teologia de novo, na faculdade metodista, só que por questão financeira eu não consegui continuar, bancar e tal. E pelo tempo também, né? Porque demanda muito estudo e tudo mais. E aí decidi parar. Só que aí, nesse meio tempo, fiz um ano de engenharia de controle e automação. Basicamente, engenharia mecatrônica. Certo. Né? Que foi, assim, por conta do trabalho. Eu trabalhei 6 anos numa empresa de tecnologia mecânica. Né? Fui torneiro mecânico, retificador. O meu avô materno tinha essa formação também, então por conta disso eu entrei no Senai, comecei a trabalhar nessa área e falei, é isso.
Cursei, vi que não era isso que eu queria mesmo, e aí parei. Aí fui para a área de desenho técnico, desenho de móveis, aí fiz projeto de móveis, depois fiz design de interiores, aí já fui Você mudando não de falou área. que já fez design de interiores. Isso, fui mudando de área. Fiz o curso técnico, né? Porque não tem ainda, né? Faculdade mesmo, de design. E aí, cara, foi onde eu me apaixonei, que eu poderia, através do design, a arte, eu poderia unir tudo que eu amo em prol do reino, sabe? Então, fiz várias amizades, né, nesse meio. É um meio que você tem um networking, né, muito forte. Tenho vários amigos até hoje. E nesse curso de design foi quando eu tive mais certeza que o meu chamado era para a vida. Então, lá tinha o grupo de estudo bíblico, lá eu poderia... Aquelas conversas que eu tinha na salinha lá da NASA, que era grafitada, sobre qualquer coisa com as pessoas, e poder falar da Bíblia com essas pessoas, eu tinha lá nesse curso. Até porque, eu posso falar, todo mundo é de casa que está assistindo, esse meio, né, da arquitetura e do design não tem muitos homens, né? E, assim, a maioria dos homens que tem nesse meio tem uma opinião sexual diferente, né? Então, assim, muito do que se conversa nesse meio muitas pessoas têm alguns traumas com relação à Bíblia, com relação à igreja e tal. Então esse grupinho que você tinha no curso não era cristão? Nenhum. Era só um pessoal que conversava? Ah, tá. Um pessoal Tanto que se é que juntou e começou a conversar? tinha alguns, mas era aquela galera bitolada, sabe? Não era um Tipo, grupo crente... cristão, tipo, nós somos cristãos e vamos se juntar para conversar. Não. Entendi. Tinha no curso, na faculdade, tinha uma galera que você via pela vestimenta, né, que era crente, né, o crente no sentido pejorativo mesmo, sabe, aquela pessoa que era inconveniente na forma de falar e tal. E eu vi que eu poderia ser diferente. Então, nas amizades, alguns amigos, enfim, gays, moças que casadas com outras mulheres e tal, poderia conversar comigo sem problemas, entendeu? E eu me apaixonei por isso, né? Pelo design, pela arte e poder ter contato com essas pessoas. E hoje em dia, você está trabalhando com o quê? Cara, a cada ano eu tive o leque foi abrindo mais. E sabe? você estava falando das suas experiências, aí eu fui pensando nas coisas que eu já soube que você fez. Você falou que já trabalhou, já fez engenharia, fez design, e tudo que você foi falando foi corroborando para uma experiência sua, que você estava dizendo. Daí De design. perguntou, eu só queria fazer uma adendo. Design, moda, arte, tudo. Por mais que o curso era de design de interiores, tinha várias matérias que a gente aprendia muita coisa, né? História da arte, psicologia das cores, então assim, e a gente aprendia um pouco de design gráfico também, aulas de Photoshop e tudo mais. E aí eu fui me interessando por isso e tal, até que começou a queimar no meu coração o desejo de criar algo relacionado à moda, né? Isso, a gente já estava noivo já, apartamento já montando e tal. E aí começou a queimar no meu coração o desejo de ter uma marca masculina, de moda masculina. Não só masculina, mas uma marca que pudesse trazer uma identidade com essa mentalidade de não precisar falar, não, eu sou crente, sabe? Não ser. No seu estilo de vida, ter um estilo de vida igual ao de Cristo, influenciando as pessoas e sendo amigo de todas elas, sabe? E aí foi quando começou a nascer as pulseiras, os acessórios, Isso faz colares. quantos anos? Cara, 4 anos? 4 anos. Uns 4 anos. Isso. E aí... Não, mais, né? Mais. Foi antes de casar. Então, mais de 4. E aí, com um amigo que é o Sandro, um amigo do curso, né? Hoje ele é um publicitário top, assim. Ele e a Amanda também, que é uma redatora sensacional, copywriting, né? Hoje que é o nome. A gente teve uma reunião e eles ajudaram na criação da identidade da Steve, que é a marca que a gente tem, marca de moda e acessórios.
E aí foi uma construção junto, né? Eles fizeram um briefing, né? Que é uma pesquisa muito a fundo comigo, com a Ciele, qual que era essa ideia, o que é que eu sonhava e tudo mais. E aí surgiu o nome Steve. E aí por que surgiu o nome Steve? Por conta do nada, né? A gente conversando nessa reunião, e aí ele perguntou sobre filhos. E aí, vocês estão planejando filhos e tal? Eu falei, cara, por agora não. Mas daqui a uns anos a gente tem sonhos e tal. E aí a Amanda perguntou, mas se for menino vai ter que nome? Se for menina, tal. Se for menino, Tomé. Se for menina, Tomé também. Tomé. E aí eu falei, olha, se for menino, Estevão, que é um personagem bíblico e tal, que a gente admira muito. E aí, inclusive, essa conversa foi legal porque ela perguntou Estevão, mas quem é Estevão? E aí a gente já pôde falar de quem era Estevão, da Bíblia e tal. Beleza, aí ele voltou com o nome Steve. Criou, entendeu? A partir do Estevão, ele falou, Steve. Ele falou, não, Steve. É uma forma de já homenagear alguém que, se Deus quiser, vai existir. Já existe, né? Só não fizemos o download ainda. Então foi isso. A criação da Steve e tal, desenvolvemos uma identidade visual, uma identidade da marca mesmo, o branding, né? Que é para homens que valorizam o trabalho, que não são conservadores extremos, mas que têm sempre um significado em tudo que fazem e tal. Não é aquele cara workaholic, no sentido pejorativo, né? Então, é um conceito que está em alta, né? Workaholic. Mas é para o cara que trabalha, que corre atrás de seus sonhos, que não desiste. Até porque era um sonho, né? Que estava guardado. E nessa conversa, nessa ligação, acabou surgindo. E aí, a Steve, vocês já conhecem. Isso de ser cristão que você falou, me fez lembrar um Reels que eu vi essa semana, de um pastor, esqueci o nome dele agora, mas ele é famoso. Que ele fala assim, sabe por que tem tantas pessoas que pagam pastores para expulsar um demônio? Sabe por que tem tantas pessoas que vão em culto de milagre, que tem medo do diabo? Sabe por que tantas pessoas têm medo do diabo? Exatamente porque elas não conseguem usar o que está escrito na Bíblia. Sabe como você vence o diabo? Não mentindo. Sabe como você vence o diabo? Amando sua esposa como Cristo amou a igreja. Você vence o diabo tendo uma vida reta. É o que a Bíblia diz. Foi assim que Cristo venceu o diabo. E isso que você está dizendo, ter uma vida reta, você usando a Bíblia no seu dia a dia, na sua rotina, você vai conseguir derrotar o diabo, como ele diz. Isso. Você vai conseguir mostrar Cristo, no nosso caso, para as outras pessoas que vão te ver. E é difícil isso. Você paga, trabalhei o mês inteiro, vou na igreja um dia, vou pagar e pronto. Os problemas estão resolvidos, vou ganhar um carro. É fácil mesmo, é fácil. Agora você ter uma vida reta, entender o que é buscar o reino de Deus, para que as coisas que estão na passagem, nos versículos anteriores, é muito difícil você estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro grande. Sim. Você tem que estudar ela, você tem que viver o que a Bíblia inteira diz. Então, isso que você está falando é mais para a verdade. Eu acho que tem alguém lá no portão, sim. Mas isso, cara, acho que na igreja em si, criou essa ideia de que, assim, a gente não aprendeu que é um estilo de vida, né? Que quando você abre seu coração para aquilo que você está lendo, né? Quando a palavra salta, né? Quando aquilo faz sentido, não tem como você não querer viver aquilo, né? Então, eu acho que o que falta é ter o coração aberto para a Bíblia. Está né? disposto, né? Isso. Porque quando a gente lê a Bíblia com o coração aberto, a gente não está só lendo, né? A gente está deixando que ela leia a gente, né? Então, quando eu leio, né? Que não é sempre, é pouco, mas quando eu leio, eu sou confrontado. Ela vê a minha vida e fala, cara, você pode melhorar. Você pode melhorar nisso. Você pode ser um filho melhor, né? Mesmo tendo os seus afazeres, a sua família e tudo mais, você pode ser um filho melhor. Você pode ser um marido exemplar, né? Você pode ser, como a própria Bíblia diz, né? Dando a vida pela sua esposa da mesma forma que Cristo deu a sua vida, né? Então, quando a gente se abre para ler não só como um livro, mas sabendo que aquilo vai confrontar você e vai entrar na sua vida, é diferente. Diferente. Com certeza.
Você estava falando, fez até eu lembrar de um post que saiu no canal da igreja, no perfil da igreja, do Instagram. Que é verdade, já sabia, só que ler de novo é profundo, porque fala assim, ore mais. Tipo assim, alguns passos que um cristão deve seguir. Era algo do tipo, foi essa semana passada que saiu. Sim. Daí dizia, ore mais. Não porque sua oração vai mudar o coração, vai mudar a opinião de Deus, mas porque você vai ter um maior relacionamento com Deus orando. Exato. Caraca. A oração é muito mais pra gente do que pra ele. É. Literalmente só pra É, gente, não, né? Porque ele já tipo, sabe o que a gente vai pedir, ele já sabe o que a gente sim, precisa. e não é pelo resultado dela, né? Não, É pela relação que a gente vai ter da com gente ele. parar um tempo, por a gente ele. estar disposto a parar e falar com ele. A se abrir e falar, ó, tô precisando disso, você, tipo, ter a coragem de falar que você precisa, de Cara, assumir seus erros, e a questão pra da gente. adoração, né? Nos nossos dias a gente tem visto que o ser humano em si, ele é criado para adoração, né? Posso até falar mais disso em outras situações, mas a gente vê que o Instagram, as redes sociais, tudo mais, as pessoas elas buscam ou adorar alguém ou serem adoradas. Então, a gente é movido por adoração. Então, tipo assim, a gente passa muito tempo com aquele pensamento, a gente vai adorar isso. O lifestyle nessa relação com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo eu quiser passar com Ele, eu não vou mais orar. Hoje à tarde eu vou parar para orar. Não, hoje à tarde eu vou conversar com Deus. Como eu estou conversando agora, só que à tarde eu vou parar tudo. Como agora eu estou fazendo algo, mas eu estou conversando com Deus. Daqui a pouco eu vou estar fazendo outro algo e eu vou estar conversando com Deus também. Mas tem um horário específico para poder buscar conhecer mais Ele, ter uma relação. Da mesma forma que a gente se relaciona com um amigo nosso. Por exemplo, eu com o Jean, né? Cara, se a gente fica 2 semanas sem se falar, um manda mensagem. E aí, mano, tá tudo bem? E aí, me conta, tem novidade? E aí, tal. É a mesma coisa. Se ficar muito tempo sem se falar, vai sentir falta. E quanto a relação é mais íntima ainda, né? Isso é diferente, né? É a questão da repetição, né? Sim. Às vezes a gente não é acostumado a parar esse tempo. A gente que já nasceu na igreja, eu tenho um pouquinho mais de costume de, tipo, tá bom, vou separar esse tempo para orar. Mas, tipo, tem gente que não tem esse costume, né? Tipo, vou parar para orar e é difícil. E é muito necessário esse tempo. Só, você disse que você passou um tempo de crise que você ia falar depois. Cara, beleza. Vamos entrar nesse assunto. Mas o que era? Nem entendi direito. Cara, essa questão da crise foi por conta da junção, né? Foi uma junção de tudo, né? As crises por conta do trabalho, das responsabilidades, que todo mundo deve ter essas crises, né? Deve passar por um momento de pressão, né? As pressões, elas ajudam a gente, né? Nas crises que a gente vai buscar ou ser alguém melhor para sair delas ou aprender a conviver com isso. Foi assim, eu já estava trabalhando, né? Tinha as responsabilidades e tal, já estava, inclusive, namorando, né? Já pensando em casamento e tal. E aí, cara, você pensando em casamento, pensando em família, você começa a pensar, não, será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto para isso e tal? E aí, lembrando de igreja, pensando em ministério e tudo mais, eu comecei a ver que algumas coisas que eu não tratei em toda a minha infância, por não ter o meu pai presente, foram aparecendo, sabe? Então, algumas coisas do tipo necessidade de aprovação, sabe? Alguns bloqueios assim que eu precisava resolver. Por eu não ter alguém ali sempre falando, não, você está fazendo certo. Lógico, eu tinha minha mãe, minha avó, né? Toda uma equipe ali por trás. Mas um pai, né? Foi não ter essa figura. Eu fui saber que me foi ruim depois, quando eu comecei a pensar, não, mas e se eu quero conversar sobre esse assunto, com quem que eu vou falar? E aí eu comecei a ter várias crises do tipo de ter conhecido meu pai. Eu fui conhecer meu pai com 16 anos. Só abrir um parênteses para contar, né? Você conheceu o seu pai? Eu fui conhecer meu pai com 16 anos, né? Acho que você não sabia dessa parte, Eu né? acho que não.
não. Eu não sabia que você conhecia. Eu cresci sem ele e tal. Caramba. E eu fui conhecê-lo com 16 anos. Antes disso, por volta dos meus 8 a 10 anos, eu não quis conhecê-lo. Tive a oportunidade, mas por eu ter uma revolta e falar, não preciso dele, tal, não quero. Né? Ele veio atrás, inclusive, para tentar formar esse encontro, né, sem ter advogado, juiz, nada disso. Sei. Quando eu fiz 16 anos, e foi inclusive junto com o Jean, a Nayara, o pessoal da igreja. Isso. iFood Tem um refri lá na é geladeira do patrocínio. Ah, você faz a Patrocínio. boa? Faz a boa? Rapaz. Que isso? fundo. Fazer Patrocínio. propaganda. Legal, hein? Cara, podcast de alto nível. Então, deixa eu lembrar de onde que eu estava aqui. Você tá falando do seu pai que você não queria que ele te encontrasse. Isso, só- Ele isso, dos tentou 10 fazer anos. uns contatos e você não quis. Isso, e aí eu não quis. Beleza, passou o tempo e tal, até então não precisava dele. Quando eu fiz 16 anos, junto com os jovens da igreja, todo mundo se reuniu para ir no cartório eleitoral lá para fazer o título de eleitor. Porque todo mundo, eu vou poder votar e tal, né? Caraca. Foi aquela coisa. Todo mundo com 16 anos. Vamos lá. Vou fazer 18 no final do ano, não quero tirar não. Ô, louco. Não, cara, é importante. E aí fui. E lá, chegando lá, todo mundo fez tal, e os meus documentos não voltavam. Vem aqui para assinar, todo mundo tinha assinado tal, e estava demorando para devolver os meus documentos. E aí todo mundo já impaciente, que a gente ia sair, fazer alguma coisa. Eu lembro que era um dos jovens que já tinha carro, e todo mundo andava no carro dele, e dando o horário que tinha que ir embora tal, porque tinha horário. Legal que o Zula tá de carro agora, sabia? Ah, é? O Zula tá de carro Ele vai agora. fazer essa Ele parte. vai ser o Uber. Muito legal. Acho que ele vai me levar para casa hoje, inclusive. Abraço, abraço. Então, e aí eu fui questionar meus documentos, tal. Aí uma pessoa me chamou lá dentro. Aí foi ver, tipo, uma juíza lá, advogado, não sei. Ela falou, olha, por que o nome do seu pai não está nos seus documentos? Eu falei, porque minha mãe que me criou, tal, né? Não tem o nome dele. E ela falou, não, mas eu quero saber, o que você sabe disso? Eu só sei que eles tiveram um relacionamento, tal, minha mãe engravidou, ele não quis... Tamo junto. Que isso, Itubaína. Ele não quis assumir e tal. Ela falou, não, vou criar ele sozinho. E ele não participou do registro. Enfim, ela falou, olha, você quer resolver isso? Seria interessante para você? Eu falei, seria, mas não tá fazendo falta. Ela falou, me dá o telefone da sua mãe. Passei o telefone da minha mãe e tal, até aí elas tentaram marcar uma audiência para encontrar ele e tal. Enfim, encontraram ele e tal, marcaram várias audiências e ele não foi. E eu não ia nessas audiências. Minha mãe foi em umas 2 tal, no encontro, e ele não apareceu. De alguma forma, ele conseguiu o telefone da minha mãe. Isso, 16 anos. E aí, um dia, o celular da minha mãe tocou e eu atendi. Alô? Aí alguém do outro lado. Alô? Quero falar com a Ana Paula. Aí eu, quem gostaria? E eu sempre fui aquele filho... Eu era o coruja, né? Sempre queria proteger a minha mãe e tal. Quem é? Tipo assim, né? Minha mãe, os amigos que minha mãe sempre teve, eu conheço. Quem é? Eu só quero falar com a Ana Paula. E aí minha mãe já pegou o celular da minha mão e tal. Foi conversar. Aí ela falou pra mim, falou, você quer conhecer ele e tal? Eu falei, vamos marcar, né? De conhecer. Vamos marcar. Vamos marcar. Enfim, marcamos um encontro no shopping. E, cara, eu lembro esse dia, assim, nítido. Marcamos um encontro e meu tio foi junto, né? Meu tio Paulo, que é o que levou a gente para a igreja e tal. Que foi uma das pessoas também que teve essa figura, né, paterna também na minha vida. E aí encontrei ele e tal, conheci, legal, tal. Então vamos dar uma volta. E aí fomos dar uma volta para conhecer, conversar. E aí ele começou a contar algumas, tipo assim, uma versão da minha história, né, da história deles e tudo mais, um pouco diferente do que a minha mãe já tinha me contado. E aí eu comecei a questioná-lo com relação à versão que eu conhecia, né? E aí eu vi que as coisas que ele tinha dito eram mentira, porque quando eu comecei a questioná-lo com relação às coisas que eu sabia... Se enrolou. Eu vi que ele, tipo, não, realmente é verdade, foi isso mesmo e tal.
E aí eu me revoltei, eu falei, mas, poxa, por que você está vendo que eu não sou mais criança, você está conversando aqui com um homem, né? Enfim. E aí a gente começou a ter uma amizade, né, um contato assim informal. Ele às vezes me buscava no trabalho, a gente saía para bater um papo, tal. Eu estava estudando ainda no colegial à noite, ele me levava, me deixava na escola. Enfim, até que eu comecei a perceber que tipo a nossa relação estava sendo construída baseada em algo que não era real. Comecei a ver, poxa, a gente está tendo amizade aqui, uma vez por semana a gente se vê e tal, mas é uma amizade, não é uma relação de pai e filho. Não é isso que ele está querendo construir. Aí foi quando eu decidi me afastar. Como ele me ligava, eu não atendia, né, e tal. Eu falei, nunca precisei e tal. Aí foi essa época que começou as crises. Porque eu ficava pensando, poxa, era melhor se eu nem tivesse conhecido ele, então, sabe? Eu comecei a ter esses questionamentos. Por que eu fui atrás dele? Que eu fui aceitar conhecê-lo? Era melhor eu não ter conhecido. Só que, ao mesmo tempo, eu pensava, não saber quem era o meu pai era um peso muito grande, sabe? Uma curiosidade que me deixava sempre mal e tal. E aí eu sempre ficava com essas duas vozes, assim, esses questionamentos. E aí foi um período bem difícil. Aí, quando já conheci ele com 16, com 17, 18, aí eu já cortei vínculo com ele. Eu fui procurá-lo uma semana antes de se casar, com 22. Uma semana antes do casamento, eu fiz o convite, né, do casamento para ele e tal. Falei, preciso consertar isso. Porque eu quero, né, aquele versículo, honra pai e mãe e tal, sempre ficava latejando. Não, eu preciso resolver isso. Peguei atrás de um amigo meu que tinha como descobrir o telefone das pessoas. E aí ele descobriu o telefone dele e tal. Liguei. Olha, quero conversar com você e tal. Não, mas o que foi? Não, é que eu preciso te entregar uma coisa. Eu não sei se nesse meio tempo ele tinha falado com a minha mãe, algo do tipo. Ele falou, você vai casar? Eu falei, sim, eu quero te entregar o convite do casamento. E ele falou, tá, mas... então, aqui agora eu estou meio ocupado. Eu falei, não é agora. A gente marca um horário e tal, eu te entrego, a gente conversa. Aí ele falou, beleza. Aí passou um tempo, no dia que a gente tinha combinado. Chegou o dia. Tô contando coisas reveladoras aqui, hein? Caixa preta, hein? Enfim, chegou no dia. Marquei, no shopping e tal, no shopping lá do centro da cidade. Tá o horário. Saí mais cedo do trabalho, fui esperar ele. Não, minto, eu estava de férias. Vou te esperar em tal lugar. E aí liguei para ele, tô aqui, cadê você? E deu o horário, ele não chegava. Eu tô subindo a rua, você não pode descer lá tipo na esquina, aí eu paro com o carro assim, você me entrega o convite e aí eu saio? Não, mas eu quero conversar com você. Não, então, é que eu tô cheio de coisa para resolver aqui e tal, e a gente conversa outra hora. Eu falei, a gente conversou no telefone que nós íamos conversar. Eu estou aqui te esperando para conversar. Enfim, não foi muito legal toda essa conversa, porque eu tentei tudo aquilo que eu guardei durante 16 anos, né? E depois de conhecê-lo até os 22, eu tentei jogar na mesa naquele dia. E não foi uma atitude correta. Eu errei nisso, porque eu quis falar para ele, mas jogar na cara tudo o que ele fez, tudo que eu não precisei e tal, mas, olha, eu tô aqui para resolver. Estou aqui pedindo perdão por algo que eu tenha feito e, tipo assim, eu estava esperando que ele também fizesse isso. Enfim, ele subiu, a gente conversou, eu falei tudo isso. E aí ele falou assim, tá, mas e aí, você tá bem, tem a sua casa, vai casar e tal, e você precisa de mim para quê? Epa, Aí, isso? foi desse tipo. Caramba. E aí foi quando eu falei, não, então eu acho que eu nem devia ter feito isso, né? Eu estava com um peso, tipo uma culpa, né? Um sentimento de culpa de que eu estava errando. Como se fosse culpa sua de toda a situação. Isso. Enfim, deixei o convite com ele, falei, olha, em todo esse tempo que a gente se conheceu, dos meus 16 anos até aqui,
a nossa amizade, se é que era uma amizade, foi construída de uma maneira errada. Eu não sei qual que era a sua ideia com isso e tal, mas os presentes, o tempo numa churrascaria e tudo mais, não é o que eu precisava. Até porque eu já trabalhava, já tinha meu dinheiro e tal. Eu poderia muito bem ir numa churrascaria e pagar um almoço. E aí ele falou, tá, mas e se não era isso, era o quê? Eu falei, ó, o que eu sempre precisei foi ter alguém e também a questão do nome, que sempre foi um problema para mim, cara. Na escola, sei lá, qualquer coisa que precisasse dos documentos, alguém fazia um comentário. Mas por que não tem o nome do pai aqui? Os amigos, sabe? Era tipo, tinha muita zoeira em cima disso. E eu falei, olha, o que eu sempre precisei, você já sabe. E aí, enfim, vou contar alguns detalhes aqui com relação mas a gente precisa provar, né? Eu tenho uma família hoje, agora, né? Eu preciso provar para eles, né? Que realmente você é meu filho. Eu falei, beleza, a gente faz o teste, tal, o teste de DNA. Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas a gente consegue fazer o teste de graça e se precisar pagar, eu mesmo pago, se esse é o problema, né? E aí eu vi que eu estava tentando, que eu queria algo que ele não poderia me dar. E aí foi quando eu respirei e falei, não, já deu. Então, deixei o convite com ele. Falei, se você quiser ir no casamento, está aqui o convite e tal. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. Ele falou, olha, pode deixar que eu vou resolver isso. Falei, beleza, sem esperanças, né? E aí, estou esperando até hoje. Ele não foi no casamento e tal. E, cara, tem, inclusive, uma outra coisa aí no meio, é que eu conheço os meus irmãos, né? Eu sei quem são, tal. Inclusive, já ajudei, na época que eu tinha amizade com ele, ajudei ele a comprar presentes para eles, né? Que ele pedia minha ajuda, sem que eles saibam quem eu sou, né? Já encontrei eles na rua, mas eles não sabem que eu existo. Até hoje? Até hoje. Até hoje. Até hoje. E, cara, depois desse tempo, até o pastor Reinaldo foi muito importante nisso, que foi quando eu comecei a buscar resolver essas questões dentro de mim, né? E aí, vários acampamentos, momentos de vigília, de oração, né? Acho que ninguém sabe o que é vigília. É uma noite que todo mundo se reúne para orar junto e tal, buscar a presença de Deus. É isso, é uma vigília. Várias vigílias que Deus, assim, de maneira sobrenatural, falava comigo, sabe? Com relação a isso, bem nessa época. Que aí foi quando eu decidi parar com o Ministério de Jovens e tal. Depois de um tempo, vim para a Igreja Batista. E aí, nesse período, foi o meu período de tratamento, sabe? De ver que Deus sempre foi meu pai, Ele sempre esteve presente. E eu fui sendo lembrado pelo Espírito Santo de várias situações em que eu estava sozinho, eu poderia ter morrido, eu poderia, sabe? Questão de assalto, tipo um filme mesmo, sabe? Vinha assim na minha cabeça uma cena de algo que eu nem lembrava. Você estava em tal lugar esse dia e você lembra que aconteceu isso com tal amigo seu? Era para ter acontecido com você, né? Sabe? Várias coisas, enfim. Isso é assunto para outros momentos. E aí eu fui tendo certeza disso, né? E aí eu comecei a buscar mais a Deus para ter uma relação com Ele. Até então a minha relação com Deus era basicamente por conta da igreja, por conta do ministério e tal. E aí realmente eu fui buscar conhecer a Deus. Hoje eu não conheço Deus, né? Não posso falar, eu conheço a Deus, porque tem muito a se conhecer. Mas a minha visão com relação à igreja e tudo mais mudou. Hoje, cara, eu falo do meu pai, se eu encontrá-lo na rua, vou conversar assim, sabe, numa boa. Isso é um assunto super resolvido dentro de mim. Tanto é que a minha vida depois desse período foi muito mais leve, sabe? Eu pude resolver todas essas questões dentro de mim e tal. E isso tudo foi por causa do apoio dos amigos, né? O pastor Reinaldo, o Jô, o Jean, a família também. Então, assim, é muito importante, cara, você ter sempre pessoas a quem recorrer e poder contar qualquer coisa sem medo de ser julgado, sabe? Foi isso.
Revelações inéditas. Eu não sabia nada disso. Também Dessa não. última parte, não sabia de nada, nada. Não bem- fazia ideia. Muita gente se assusta. E, cara, eu tenho estudado muito sobre, né, criação de filhos e tal, inclusive falando muito com a Ciele sobre isso, porque a gente quer que a nossa família seja uma família diferente, né? Quando vierem os filhos, Mais de um? os filhos, Claro, evidente. eu quero ser um exemplo de pai segundo o coração de Deus, né? É isso. Temos algum superchat? Superchat tem também? Vamos ver então. Manda. Fica aí. Você Tem pegou isso, alguma- fica? Não, vou pegar já. Mas você Pode. quer pegar? Pode Aproveita pegar, agora viu? enquanto ele tá olhando. Cala a boca. Cala a boca. Enquanto você tá olhando aí, cara. Temos uma pergunta. Manda. Não, a pessoa disse, tem uma pergunta. Acho que está escrevendo. Vai comendo, saboreando. Você pegou. Mostra nossa outra patrocinadora. Isso. Eu vou Tubaína. esconder ela não pagou a gente. Ah, sim. A gente é. não tá recebendo E nada de esse que nenhuma pagou. empresa. Esse aqui pagou. Pagou a gente, né? A gente pagou eles. Exatamente, mostra a nossa patrocinadora. Ainda não temos. Se quiser ser um patrocinador do nosso ConectaCast, entre em contato conosco. Aqui, ó. Você quer ler a pergunta? Pode ler, cara. Fica à vontade. Ó, a pergunta é a seguinte, abre aspas. Em que momento a Ciele deixou de ser apenas uma amiga e passou a ser a mulher da vida dele? O que ele fez para perceber isso? Quando e como foi essa mudança de visão? Fecha aspas. Cara, não foi ela que mandou essa pergunta. Não foi ela. Não foi. Capricharam. Cara, eu não sei, assim, te falar um momento exato. Não, foi esse nesse dia. cara. Nossa. Não, porque foi tudo uma construção, sabe? Uma construção de confiança, né? Tipo assim, eu só pude abrir meu coração para falar, não. Eu já admirava ela por tudo que ela sempre foi, por tudo que ela fazia e tudo mais. Mas isso foi uma construção, sabe? Tipo, nossa, eu já admiro ela, nossa, eu acho ela legal, eu acho ela incrível, eu acho ela bonita e tal, e tal, e tal. E aí, quando eu comecei a ver ela, tipo, com outros olhos, digamos assim, foi quando a gente conversava muito. Era 3 da manhã. Era como 3 da amigos, manhã, como apenas, amigos. falando sobre namoro. E assim, eu comecei a perceber que os assuntos, tipo, os pensamentos, muitas coisas, a gente pensa muito diferente em muita coisa. Muita coisa. Mas a forma de reagir em algumas situações que eram, tipo, pilares para mim, ela pensava da mesma forma. Do tipo, família, relação com Deus e tudo mais. Essas coisas... Os principais pontos eram Os pensamentos pontos incomuns. principais, ela pensava da mesma forma. A importância que eu comecei a perceber que ela dava para isso, era a importância que eu dava e que eu queria que alguém que eu fosse casar, né? E aí eu comecei acho que Deus está mexendo aí. Foi assim. Tem água aqui. E aí, tipo, aí começou um elogio diferente aqui, sabe? Meu bem, bom dia, meu bem. Uma perguntinha Nossa, mais você varreu colorida muito bem. aqui e tal. Nossa, Um como, bom você, dia. como mais- você varreu bem o salão ontem. Não, era tipo, todo dia, bom dia, e aí almoçou, boa noite, sabe? Era sempre. Sabe quando você pega o celular? É que na época não tinha WhatsApp ainda. WhatsApp. Né? Era SMS. E, cara, eu lembro, olha só, que eu pagava, tipo, era 31 centavos por mensagem. Por mensagem. Por mensagem. Então, eu tinha que pensar, cara, Exatamente eu o tenho, que eu vou sei lá, mandar. tantos reais de crédito, 5 reais. Tem que durar essa semana. Aí eu pensava, não, eu vou pensar. Aí eu vou lembro mandar que 8 a ligação era, tipo, o mesmo preço, 31 centavos
ilimitado, sabe? Ah. Então, à noite tinha que ser uma Por ligação que só. ir de SMS quando se pode ir de ligação? Isso. Com certeza. Só que não dava para se ligar durante o dia, Não, né? No trabalho, lógico. Senão acabava os 31 centavos. Não, porque senão você tinha que falar pouco aí já. Isso, não dava pra usar direito. Então era um SMS já para digitar tudo e tinha os caracteres, o número de caracteres. Então você tinha que pensar muito o que ia escrever. Então já era aquela. Era muita adrenalina. Era um Nossa. preparo prévio muito grande. Você tinha que premeditar. Sim. Não, e acabava que muito era trabalho, muito trabalho. as mensagens tipo mais mirabolantes. Eu já mandava já alguma coisa ou tipo assim, um assunto, falando sobre um assunto que a gente conversou ontem, aleatório, mas já com uma segunda intenção, assim, sabe? Meu Tipo alguma Deus. coisa. Vi que você gosta de bolo, tô com farinha em casa. Não, Quer vir me Não, ajudar a não, cozinhar? do tipo de elogio, sabe? A gente conversava sobre algum assunto e aí nessa mensagem eu elogiava ela sobre esse assunto. E aí eu via que na resposta tinha alguma coisa. E era assim. É meu sério. Carta? Ela falou que ela Meu escrevia Deus, muita você carta. Ser romântico, você era Você contemporâneo. é tão romântica. Cartas. Thomas. Nossa, que Não, eu romântico. gosto de Tomé, escrever. o eu último gosto. romântico. Eu gosto de escrever. Não, e às vezes não era nem carta, tipo, nada de Era uma romance, essas carta. coisas melosas, não. Era Não? uma carta, não. Era uma carta, ela pode falar disso, né? Mas eram cartas assim, falando sobre ela, por exemplo, aniversário. Aí eu fazia uma carta falando sobre tudo que eu admirava be nela e Foto tal. dela, assim, Ou do tipo, Colocou até a foto do Cirilo e da Maria Joaquina. aqueles óculos. óculos e tal. Era o Cirilo e a Maria Joaquina. Cirilo e Maria Joaquina, velho. Isso, por aí. E aí era um bilhete elogiando as qualidades e tudo mais. Ou do tipo, saudade de conversar, algo do tipo. Foi assim. Cara, eu acho que ela deve Descarado, ter né? uma caixa. Não sei se está todas, mas tem muita coisa. Todas, Ela ela falou disse todas. Todas. Então vocês chamam ela aí pra. Vamos fazer um unboxing na próxima. Unboxing Conecta do um Tomé. boxing. Como era o Tomé com 18 anos? A gente descobre. Sim. Porque quando você tá ligado, quando você pega hoje, por exemplo, quando você era mais novo, você vai no Messenger, que tinha muito há uns anos atrás, e você vê o jeito que você falava, é ridículo. velho. Como é que é o nome daquele programa? Era o Faustão ou o Luciano Huck que falava, que mostrava a vida da pessoa e tinha depoimentos da família. Como é que é? Ah, não assistia nenhum dos dois, eu tava na igreja todas as vezes. Não, é que é um programa muito famoso. Eu sei qual é, mas não tô Tipo, lembrando. você chama a não. pessoa pra, tipo, ele chamava pro programa, aí, tipo, Tipo um famoso. do nada mostrava a vida da pessoa, tipo, É. o vídeo da família. Tipo, alguma coisa do coração, né? Acelera o coração. Como é que era? É... Tô ligado. Imagina o Tomé falando. Ah, você é muito legal. Beijos. Beijos. Deve Uma ser. carta só escrito isso, imagina. Só, não é nada. Não, eu lembro, cara, um celular que eu tinha, que a gente até viu num HD antigo, que era os primeiros aparelhos que tinha aquele teclado QWERTY, sabe? Que podia digitar, sabe? Mas era sempre SMS. E a Claro podia começar a enviar imagem. Só que não era foto, né? Porque até o celular não tinha câmera. Mas era imagem. Era um MMS. Não era nem SMS, lembrei. MMS. E aí, no celular, eu conseguia... Tipo, igual a gente faz story. Que você faz um fundo colorido e vários textos. E eu fazia. Só que às vezes eu fazia com... E cara, eu passava muito tempo para escrever. Invertido. Tipo assim, eu vou mandar essa mensagem aí vocês colocam aí Eu não tô pro conseguindo nem entender. grupo do Conecta. Ela tem. Do tipo, eu escrever algo e aí cada letra eu tinha um efeito lá que eu invertia a letra. Então ela teve que pegar a imagem, salvar, Colocar no espelho. colocar no espelho para eu conseguir ler. E aí lá tava escrito várias coisas. Assim. Tomé é o último romântico mesmo. Caramba. Mas Tipo você um fazia isso código. porque tipo, eles não podiam reconhecer que era um texto? Porque você Não, queria não, é ser- porque eu queria pra, entendi. pra ela, tipo, nossa, Bem que naquele chato bonitinho, isso. tem Ah, E aí sim. ela veio e tinha alguma mensagem ali, entendeu? Demais.
Ela falou que todos os anos... Foi assim. A Tá, história vai, do... vai. Conta a dos história três do baú, baús. mas A fala história no dos três microfone. baús. Ó, já tem um corte. A história dos 3 baús. Um corte, ele acha que tem um corte. um Continua. corte. Décimo Eu como fui sexto no... Eu falei, eu tava pensando, ó, saiu... A gente vai estar planejando para comprar um apartamento. A gente fez um planejamento, ó, no começo do namoro. A gente vai namorar 3 anos, 2, 3 anos, e casar. Não vai passar disso. Ou seja, nesses 3 anos, conhecer o máximo, namoro e tal, mas já pensando na nossa família. Não foi um namoro do tipo, vamos ver o que dá e tal. Não. Então, a gente pensou 3 anos. Aí, na minha cabeça, 3 anos, dá para juntar dinheiro para a gente comprar um apartamento. Beleza. Na minha cabeça, aí eu comprei um baú, que dentro dele tinha um baú, e dentro desse baú tinha outro baú pequenininho. Tipo aquelas bonecas russas. Isso, tipo boneca Sei. russa, só que eram 3. Acho que era até mais, mas eu peguei 3 deles. E aí, no primeiro, eu falei, no primeiro ano de namoro, eu vou, sei lá, dar um presente Você e tal. começou pelo menor ou você começou Pelo maior. Pelo Deu maior, isso. Maior... E aí eu pensei, se serão 3 anos, serão 3 aniversários de namoro, Sim. teoricamente. Né? No primeiro ano, né, fez um ano de namoro, eu dei a maior. Eu nem lembro o que tinha dentro. No segundo, e aí embaixo delas eu já escrevi primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Isso no começo do namoro. Sim, entendi. Eu escrevi. Fé, muita fé. Fé que ia dar tudo certo. ia dar tudo certo, né? Se desse errado, eu ia jogar o baú fora. O baú é lixo, né? Mas aí eu escrevi nessa data. Tanto é que quando eu entreguei o terceiro, embaixo já estava apagado, sabe? Já estava meio velho já. No primeiro ano dei uma coisa, no segundo dei outra coisa. E aí no terceiro a ideia era dar a aliança, né? Só que no terceiro foi 14... do segundo para o terceiro, não foi antes do aniversário de namoro. A gente já deu certo o apartamento, compramos. Inclusive, o pastor Marco foi, assim, muito top, assim, nesse meio tempo, que ele ajudou a gente demais. Aí, quando a Ciele estiver aqui, ela conta essa história. Enfim, lembrando dos baús. No terceiro, eu falei, eu não vou poder dar a aliança, até porque eu não comprei ainda, não tenho dinheiro ainda. A gente já tem a chave. Foi quando a gente foi viajar para o Piauí. Eu fui com a família, eles foram ver a família, a gente já estava noivo. Falei, vou junto para conhecer e tal. Uhum. Fui com eles, e na volta, foi em dezembro. Na volta, daí uns 3 dias, deu certo o apartamento, saiu a chave, eu peguei a chave, coloquei e tal, e entreguei. Perfeito, Nessa caixinha. velho. Tudo calculado. 2 Tudo anos e calculado. meio depois. Nossa. Tudo planejado. E aí depois, um tempo que a gente, o pedido de casamento foi depois de já ter o apartamento. Olha só. Isso é Caramba. fé, mano. Isso é fé Foi total depois. pura. Cara, o pedido de casamento eu vou deixar para ela contar aqui. Uma outra hora. Tá bom. Ela faz um vídeo, sei lá, e conta pra você. Aceitamos. Tá bom. Mas essa é a história dos 3 baús. História... Eu não sabia. Também Mais não perguntas? fazia ideia. Mais algum superchat? Vamos ver se mais alguém mandou alguma coisa. Vai dar 1h30, eu acho já. Sim. Mais uma pergunta aqui. Abre aspas. Para de comer minha esfirra. Opa! Outra coisa. Abre aspas outra vez. O Zil perguntou. O Zil gostaria de saber como foi assumir o Conecta. Top, hein? Cara, foi... Nem sei que ano, porque na 2000 pandemia bagunçou na minha cabeça. 2018. 2018? 18 não. Não. Não, porque 2019 já tava o Osmar e passou o Muca antes. Você foi antes do Muca, não foi? Não, depois. Você foi entre o Joe e o Muca, não foi? Ou o senhor foi entre o Depois. Muca e o Osmar? Entre o Muca e o Osmar? Então Até acho que porque a foi gente 18 mesmo. tinha um movimento atravessa, Foi o né? final de 2018. Foi segundo foi semestre de isso mesmo. 2018, você Foi isso perguntou, mesmo. Não, que a acho gente que foi não. pra escola, foi no segundo semestre de 2018. Pra escola? Aquela Não. escola. Nessa época não. Nessa época ainda tinha travessa. Mas foi em 2018.
E foi em 2018 que a gente Ah, foi então. com o Jean, lá na escola. Foi em 2018. Ah, é verdade. Lembrei. Isso mesmo. Cara, foi uma experiência, assim, muito 10, até porque eu já era muito amigo de toda a galera do Conecta. Tinha o Atravessa antes. E o Atravessa foi assim, era um movimento de jovens. Né? Fala como começou. Na verdade, quem começou foi o Max, né? Eu cheguei bem depois. Tanto é que quando eu vim para a Igreja Batista, já tinha o Atravessa. A gente, inclusive, vinha, às vezes, fazer visita aqui no Atravessa. Que era mais ou menos... da Nazarena. Isso. Que era mais ou menos no mesmo formato que a gente tinha a sala grafitada. Que era lá no fundo. A galera não precisava vir aqui pela igreja, entrar lá atrás e tal. E aquele bate-papo e tal. O que foi acontecendo? Essa galera que foi chegando, sempre maioria da mesma idade, foi passando o tempo, foi casando. Que é a galera que está aqui na igreja hoje com filhos. E a galera que foi chegando mais era o Conecta, entendeu? Não era jovens, eram mais adolescentes. Que foi uma época que aqui na nossa igreja veio muito adolescente. Depois de um período, o pastor Reinaldo falou, cara, o que você acha de... Né, o Atravessa já não tem mais e tal, ficou um bom tempo sem ter. Inclusive, eu acredito que esse final do Atravessa foi nessa época das crises aí que eu contei. Foi essa época aí, que eu já estava aqui, já estava cuidando do Atravessa e tal. Enfim, aí depois desse período, chegou o Conecta, o pastor falou, ó, você topa deixar jovens e ser com adolescentes? Eu fiquei um pouco assustado, confesso, porque eu achava que a minha cabeça, eu já não estava acompanhando. Por incrível que pareça, por mais que eu seja novo, a diferença de pensamento já era muito grande. Então, eu fiquei um pouco assustado. Falei, nossa, será que eu vou dar conta, né, de ter uma linguagem com a galera e tal? E eu confesso que foi assim, cara, muito melhor para mim, eu acho, né, do que para o movimento em si, assim. Foi uma troca, sabe? Foi Foi um aprendizado. muito grande. Porque eu tive um vínculo muito maior, né, com vocês, por exemplo, né? A gente se aproximou muito mais. Pude ver as histórias de vários adolescentes aqui, que isso foi muito importante até para mim, alguns que estavam passando pelos problemas que eu tinha passado antes, e aí eu pude, de alguma forma, ajudar nisso. Então, assim, cara, foi leve, sabe? Foi leve. Até então, na minha cabeça, tudo relacionado a ministério, igreja, era um peso. Nessa época foi leve, foi prazeroso, digamos. E foi assim. Foi um tempo bacana. Né? Sim. E até hoje, né, a gente tem, né, eu não tô sempre aqui, né, nos eventos e tal, mas a relação que eu criei com vocês, com a galera, né, até hoje, para mim, é muito importante. A gente sabe até hoje, se a gente precisa de alguma coisa, a gente fala, não, vamos falar com o Tomé, que Isso. sabe que você sempre tá por aí Tô para aí. ajudar. Tô na área. Eu dormia direto na sua casa. Sempre. Eu fui uma vez e... Nossa, você lembra dessa história da chave? Será que a Davi? galera sabe da história? Não, a gente tem que falar. A gente tem que falar. Ele Conta, tá aqui agora ao conta. vivo. A gente Conta olhando pra câmera, A gente Fábio. tinha combinado de ir na casa do Tomé, todo mundo lá, fazer uma bagunça e dormir lá. A CL já sabia que a gente ia fazer muita bagunça e ela já foi embora. Antes da gente chegar, a E gente foi como embora. todas as vezes na história, o Pedro sempre chega atrasado. Ele é o último Isso não a é chegar verdade. cedo. O A Zil gente tá já- aqui. O Zil tá aqui. O Zil é o último, verdade. Quando o Zil não vai, é o Pedro. Mas a gente tinha combinado de comer pizza, a gente já tinha ido no mercado, já tinha comprado as pizzas, a gente só estava esperando o Pedro chegar pra gente começar a fazer. E onde que eu tava? Vagabundeando por aí, como Cara, eu sempre. tava no cursinho, mano, do Jô, bloco de notas, quem não 11h30 da conhece. noite, o cara cursinho, chegou bloco de 11h30. notas. O cursinho acabava 10h30, querido. O que você queria que fizesse o quê? Prossiga. Ó, então, cheguei lá, fui de busão à casa do Tomé. Daí, ô pessoal, cheguei aqui, podem abrir por favor? Aí o Tomé falou, abro sim. Na verdade, vou pedir para os meninos irem abrir. Ele deu a chave na mão de quem? Davi, Gontijo, Bonandim. Falou, essa é a chave que abre a porta de vidro e essa é a chave que abre o portão. Tá bom, Tomé, vai lá. Aí, abriu a porta de vidro, tudo numa boa.
Insisti para o Leiva levar a chave, mas ele não quis. Não, é só abrir o portão, não tinha segredo. Não era pra ter segredo. Não tinha segredo, a não ser que eu nunca tivesse pegado na chave tetra na minha Chegamos vida. no portão. Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Pô, vou abrir aqui. Aí ele foi colocar a chave tetra. Aí foi. Não, o Bem de aí, cima né? abriu, o de cima abriu. Tudo bem, Davi? Não, Não, deu certo, deu certo. Aí ele foi. O de cima aí abriu. abriu de cima, abriu. Eu falei, achei que você tava com dificuldade aí. Não, você é louco. Aí foi embaixo. Que foi, Davi? A chave não tá saindo. A chave não tá saindo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí, Tomé, o Davi travou a tetra aqui no portão. O Tomé veio. Davi, eu não acredito que você fez isso. Não acredito que você fez isso. Vou ter que pagar uma chave pra todo mundo do prédio, Davi. Vou ter que pagar pra todo mundo. Davi, eu não acredito que você fez isso. Não acredito que você fez isso. como sempre em todas as coisas da minha vida Ai. em que eu quebrei, sempre tinha alguém que trabalhava com isso e era muito gente boa. Cara, Ligamos para o pai do Pedro, tio De Kleber Deus, hein? veio, Chaveiro Ribeirão Preto também. Chaveiro Ribeirão Preto. Chaveiro Ribeirão Preto, já entra faz em o contato. merchan. Aí tio Kleber veio, Cara, será um que o anjo de Davi, Deus. ele já, toda vez que ele quebrou alguma coisa, ele já pensou antes? Ah, eu vou dar um trampo pra tal pessoa. né? Tipo assim, Já, eu tenho vou quebrar certeza. aqui, porque eu vou... Eu tenho certeza. De jeito Então nenhum, o quê, seu porque tem cínico? que pagar, velho. Tá bom, vai. Então- Termina aí. O que você Então ia é falar? Deus na sua vida Aí eu ia mesmo. falar que um anjo, chamado tio Kleber, chegou, abriu a porta, falei, tio Kleber, depois você me passa quanto ficou. Aí ele, não, fica tranquilo, não é nada não. Eu falei, Não, ele não falou só isso. Eu lembro. Foi que depois a gente não conversa. falou só O que isso. mais ele falou também? Por favor. Achei que fosse vir mais depois. Não, eu ainda falei, ó, qualquer coisa vê com o pai do Debs depois, né? Paga e tal. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, fica o aprendizado. Fica aí o aprendizado. Cara, foi igual uma faca, assim. Nossa, a gente zoou ao extremo. Fez até Tem um figurinha. meme. Tem até Tem um figurinha. meme. Tem a tudo, figurinha. tem tudo. Já deu, né? De difamação. Ah, tem muita história sua ainda. Não, mas o não podcast vem é ao seu caso, hoje. Não vem ao Podcast caso. do Tomé. Essas histórias não vêm ao caso. Essa que eu também tava junto. Foi. Mas Mais alguma superchat? pergunta? Alguma Vamos dúvida? ver se tem mais alguma pergunta. Cieli, você quer falar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Então vamos às considerações finais. É. Deixe seus dados, suas informações, empresa, loja, tudo. Cara, tô no Insta, Tomé, com H, Tomé Felipe 1. E eu sempre mudo, porque eu gosto, mas tá lá, Tomé Felipe. Tá lá, tem o da Steve também, Steve. Da Steve, isso aí. Você tem que falar um pouco mais da Steve, que é Cara, a empresa que você tá inclusive, agora, inclusive. senhor Eu empresário. tava esquecendo já, trouxe presentinho pra Que vocês. isso? Que é isso, Brasil? Que Olha é só. isso, hein? Pode me chamar mais vezes pra apresentar, viu, Davi? Pode mandar o Gabriel embora. Já abre aí pra ver o que tem. Opa. Gabriel, você acabou de ser exonerado. Eu acho que eu Pode ler. preciso ler. Pode ler. Olá, você acaba de nos receber. Somos a Steve Baiu, a marca de moda lifestyle que vem para caminhar com você. Somos a soma de design, inovação, música e paixão por gente. Esperamos que goste. Use e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Aqui a vida é feita à mão. Grande abraço, Luiz Felipe Barbosa Tomé. Aê. Que é isso? Deixa eu ver. Bonitão, hein? Caramba! Não sei se dá pra ver. Dá pra Não focar. dá pra ver. Deixa eu levar lá mais perto. Depois. Vai lá. Rapaz, leva o cartãozinho, o cartão. Eu não sei se vai focar. Não, Eu não sei vai se focar não. Rapaz! Rapaz! Nossa, que bonito atrás. Vai ficar esperando, amigão. Vai ficar esperando a sua assim. Tá chegando. tá Vamos chegando. marcar, vamos marcar. Vamos marcar. A gente vai ver de marcar aí. Cara, a Steve, pela cartinha, vocês viram, ela tem sempre essa pegada de feito à mão, né? Sempre de uma maneira personalizada. A gente, desde o início, pensou em fazer algo que fosse como um presente para aquela pessoa, que ela não está só comprando, né?
Então, tipo assim, às vezes, né, vai uma cartinha dentro contando o momento que é feito aquele acessório, do tipo, qual música que estava sendo tocada, porque eu sou muito fã de música e tudo mais, a música tá no meu dia a dia e tudo mais, né, eu acordo com música, vou dormir com música, então eu sempre mando uma carta para a pessoa, sempre tem um significado, né, cada acessório tem um significado. E já aproveitando para falar disso, né, hoje, o canal de venda da Steve é através de uma barbearia, que é a C. Tristan Barbearia. C. Tristão? C. Tristan. C. Tristão. C. Tristan Barbearia, depois eu deixo aí A gente o vai link. colocar as redes sociais aí na Isso. descrição, a gente vai... São No Instagram muito- do Conecta também, assim que estiver saindo esse episódio, a gente vai postar alguma coisa, que vai ter todas as redes sociais da Steve, do Tomé, da C. Tristan também. Isso. Uma galera muito gente boa. Inclusive, já aproveitando, hoje mesmo eu estive lá, são muito amigos meus. Eles deram de presente, né, para o Conecta, né, para o público masculino, infelizmente, por enquanto, um sorteio. Eles pediram para fazer um sorteio de um corte, cabelo e barba. Uou, cabelo e barba. Cabelo e O barba. Conecta vai ser um pouco mais exclusivo. Opa, tem que ter barba e cabelo. Ou só cabelo, né? Se a Eu pessoa não acho tem que mais barba, exclusivo é melhor. Mais cabelo. exclusivo é melhor. Corte É de sorteio, cabelo. Pedro. Ou melhor, Tudo bem. uma experiência na C. Tristan Barbearia. Agora você Pronto. complicou. Mas Pronto. pode falar. No Vamos- mesmo dia em que fomos publicar, a gente vai explicar melhor como é que vai Como vai funcionar, ser esse como é que a gente vai fazer esse sorteio, sorteio. isso. Mas a gente vai fazer alguma coisa bem legal Vamos aí. sortear uma experiência na C. Tristan Barbearia. Cara, até é bom falar que é uma galera, assim, são meus amigos mesmo, não só pela parceria em si, mas é uma barbearia, na verdade é um ponto de encontro, sabe? É um lugar que eu me sinto bem de estar, as pessoas se sentem bem de estar, não é um lugar onde você vai, só para cortar o cabelo. É um lugar que a conversa é edificante, a conversa é diferente, entendeu? E o padrão altíssimo. Até porque eu sou fã de barbearia por isso. Sempre gosto de estar com o cabelo alinhado e tudo mais. Mas A gente empresário vê. pode. A gente Empresário sempre pode. vê. O cara sempre cortando cabelinho. Deixar sempre um abraço para eles bonitinho. aqui, pro Caião, Carmo, Rafa, pro Gu também. São meus brothers. Um abraço pra todo mundo aí. Obrigadão pelo presente aí pro Conecta. A gente vai resolver da melhor Bora forma resolver esse possível isso aí. sorteio aí. A gente vai, em breve, estará na pista. Isso aí. Perfeito. É isso, então? E eu encerrei as perguntas. Deixa eu ver os superchats. Tem mais alguém querendo me perguntar algo? Aqui não tem nada. Pra mim, aqui acabou. Encerrado? Bom, obrigado você que ficou aqui até agora. Queria agradecer o Tomé que aceitou topar regravar com a gente Tamo pela junto. segunda vez. Dessa Longa vez, história, longa história. Tivemos Tamo histórias exclusivas que não tivemos da outra vez. Dessa vez ficou até um pouquinho mais longo do que da última vez. Que bom. Deu pra gente conversar bastante, foi muito legal. Obrigado, Thomas, por ter vindo, pelos presentes. Tamo junto. E obrigado, Pedro, por substituir o Gabriel também, que Acho que eu vou ficar agora, né? Se todo Pode mundo ficar. que vier trouxer aqui um negocinho, acho que eu vou ficar. Gabriel Aí nem, você nem se lembra da resolve com gente. ele. Gabriel tá bem Fica nesse na momento. praia, o cara vai na o praia. cara tá na praia, velho. O cara deixou de vir pra estar na praia. Vamos lá. Também muito obrigado, viu, Tomé? Sempre bom saber que podemos contar com você quando a gente tiver uma programação, uma ideia mirabolante. Você vai estar ajudando e amadurecendo aqui mais. Tamo junto. Episódio piloto. Às vezes não sempre com a mão na massa, né? Mas com ideias, né? No que eu Também posso sempre ajudar. ajuda bastante. Isso aí. É sempre bom ver vocês sempre ativos, sempre dispostos, né? É o plano. O plano é. O plano é esse. Um abraço para a galera do Conecta. Gosto muito de todos vocês, amo vocês. E quem quiser conversar, puxar um papo, falar sobre algum assunto que a gente falou aqui, algo que quer tirar uma dúvida, só me chamar na DM. Tamo junto. É isso então, estamos encerrando por hoje. Se você tiver algum convidado que você queira muito ver, pode falar com a gente que a gente vai atrás de resolver isso. Então, é isso, muito obrigado. E até a próxima. Valeu, pessoal. A gente Valeu. se vê no próximo Conecta Cast. Conecta Cast. Não é Conecta Pod Cast. Conecta, Conecta Cast. Conecta Cast. Não que eu tenha Conecta brigado Cast. para ser Pod Conecta, mas Conecta Já está Cast. com todas as Valeu. artes prontas. Isso Já está aí. com todas as artes prontas. Vamos embora. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, obrigado.